Vocês querem saber o que é coragem? Será que todos nós somos corajosos ou temos um pingo de medo? Interessante que na Bíblia fala que o amor lança fora todos os medos. Mas que medo é esse? Que coragem é essa que nos acompanham sempre no dia a dia, né? E que eles fazem parte até mesmo da nossa realidade. Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere a vinheta. Será que a coragem é para poucos? Será que todo mundo consegue ter coragem? O que a filosofia diz sobre a coragem? Interessante que, se verificarmos a palavra coragem no latim, é ter coração. E é ter coração para quê? É ter coração para suportar. É você poder suportar a dor, é você poder suportar a adversidade e poder suportar o medo, mesmo o experienciando. Porque toda vez que nós temos algum tipo de dificuldade, e a dificuldade ela sempre surge mais com o desconhecido e não com o conhecido. Porque o conhecido é aquilo que nos dá conforto, né? E o desconhecido é aquilo que nos gera desconforto, medo e receio. Então, a coragem, ela está mais vinculada a você a enfrentar uma determinada situação, mesmo com o medo. Porque o medo, na verdade, ele tem uma característica muito obscurecida, né, pelo nosso intelecto. É algo que a mente não consegue chegar. A parte racional, a parte intelectiva. E no universo do medo funciona mais a nossa parte imaginativa, a nossa parte lúdica, a nossa parte onde é que estão os nossos medos. Aquilo que mais imaginamos é o universo que estão os nossos desejos e os nossos medos. Se verificarmos, o desejo e o medo, eles andam muito intrincados. Interessante que quando uma pessoa ela tem medo da consequência. A pessoa que tem medo de andar de avião, ela tem medo da consequência de andar de avião. Por exemplo, eu não sei se eu teria coragem de andar de submarino, por mais que seja seguro, né? Mas como eu não conheço, o que eu vou ter? Vou ter um medo. E dentro desse medo, o que se manifesta? A minha fantasia. O que pode acontecer se eu entrar no submarino? Essa fantasia ela pode ser provável ou menos provável. Hoje em dia se torna menos provável. Porque andar de submarino é algo estritamente seguro. Mas os nossos fantasmas, os nossos medos, os sonhos que tivemos sobre determinados esquemas, nos colocam esse conceito. E somos guiados, né, por esse conceito, por esse medo, por esse universo que é totalmente imaginativo. O medo, ele pode ser real, o medo também ele pode ser imaginativo. O ser humano ele precisa do medo para se guiar na vida, porque o medo é um estado de autopreservação. A palavra medo, né, ela vem do latim metus, que é algo totalmente meticuloso. Um medroso é uma pessoa totalmente meticulosa. E essa palavra ela vem do grego, que significa phobos, né, que é um medo exagerado. Daí vem a palavra fobia, né? Então, o pavor, ele é um medo em alto grau, onde a pessoa não sabe aquilo que se faz e não sabe aquilo que está
que vai acontecer? Seria dentro da psicanálise uma espécie de transtorno, que é um medo incontrolável, né? Então a pessoa ela pode ser guiada tanto pelo pavor, isso dependendo das circunstâncias, que é algo totalmente desconhecido, e o medo. Porque quando a pessoa vai caminhar, por exemplo, mesmo estando com medo, ela sempre vai partir de um pressuposto que ela supostamente conhece. E ela vai andando mesmo com medo, mesmo com cuidado. Então, para enfrentar o medo é necessário ter coragem, é ter coração. Então as pessoas vão enfrentar os próprios medos, porque a superação ela sempre está não quando você vence uma pessoa, mas sim quando você se vence, quando você supostamente, vamos dizer assim, confronta essa pessoa. Por quê? Porque é o imaginário que você cria sobre o outro que determina o seu comportamento e a sua atitude. Então, com isso, por exemplo, nós temos medo, né? Eu tenho medo, como qualquer pessoa tem medo, de enfrentar certas situações. Mas o problema não é a situação. O problema é você se enfrentar nesse medo. Porque as pessoas não querem ver o seu lado obscuro. Não querem ter coragem de enfrentar o próprio medo para poder se superar e para poder até mesmo se evoluir como pessoa. Uma outra característica, por exemplo, das pessoas medrosas, né, ou das pessoas covardes. Tem uma diferença muito grande a palavra medo e covarde. O medo, né, que vem até do latim, que é totalmente meticuloso. A pessoa vai com o medo, mas ela vai com o coração, né? Ela sabendo das probabilidades que possam ou não acontecer, ela ainda continua. O covarde não. O covarde ele se resguarda quando ele tem uma oportunidade de mostrar a sua raiva, ele mostra, né? Então, o covarde é aquela pessoa que é totalmente oportunista. A palavra covarde ela vem até do francês, que é cowarde, né? Que é o quê? Uma palavra que está muito relacionada ao cachorro quando está com medo. Ele fica com o rabo entre as patas, né? Com o rabo entre as pernas e fica com a cabeça baixa. Então, essa é a atitude de uma pessoa covarde, que é estritamente diferente de uma pessoa medrosa ou de uma pessoa que tem medo. Interessante que quando nós falamos o medroso, né, estamos até adjetivando, né, demais a palavra do medo, né? Mas na maioria das vezes as pessoas quando têm medo, elas têm medo do monstro que cria acerca da adversidade, né? E não quer se enfrentar nessa adversidade. É o medo que transforma uma pedra em uma montanha. É o medo que transforma uma faísca em uma lareira, né? É o medo que transforma o homem, né, no algoz, né? E que a pessoa tem medo de se conhecer, né? Esse lado oculto, né? Como diz na psicologia junguiana, né? Que é o seu lado sombra. As pessoas não reconhecem, não querem reconhecer esse lado sombra. Então, muitas vezes as pessoas criam essa barreira, né, contra o medo, gritando. As pessoas que gritam muito, brigam muito, batem boca por tudo, são as pessoas mais medrosas, não são corajosas. Corajoso não é ausência de medo, é caminhar estando com medo. As pessoas que gritam não são corajosas, são inconsequentes. O inconsequente não sabe da consequência dos seus atos. É uma pessoa totalmente intempestiva, totalmente irracional. A coragem, ela tem uma base que é estritamente lógica e racional. Eu estou com medo, mas eu irei mesmo assim, estando com medo. Então, por exemplo, a pessoa que é covarde, vamos dizer assim, né, e se intrincando com esse medo, essa pessoa totalmente covarde e medrosa, é uma pessoa totalmente oportunista.
ela sempre vai se defender pelo grito, porque todas as pessoas que são estritamente inseguras são as pessoas que mais brigam, que mais gritam. Elas usam esse método para poder se firmar como pessoa. Tem uma frase de J.K. Chesterton, né? Ele é chamado do príncipe dos paradoxos, né? É um escritor, um teólogo, um filósofo católico. Ele tem uma frase muito interessante que eu quero passar para vocês. Ele diz o seguinte: homens corajosos são vertebrados, têm a maciez na superfície e sua firmeza está no meio. Mas esses covardes modernos são crustáceos. Crustáceos, né? Sua dureza está na casca e sua moleza está por dentro. Então, com essa frase de Chesterton, podemos verificar a diferença entre o corajoso e o covarde. O corajoso sempre continua mediante o medo. O covarde, ele sempre grita, sempre tentando evitar o outro e evitar a si mesmo, criando um ideal, né, que tem acerca de si. Mas na adversidade mostra sua verdadeira natureza e ele não tem coragem de aceitar essa natureza e sempre vai justificar o seu medo, a sua covardia, o seu pavor com argumentos que só têm justificativa na própria mente daquele que se justifica. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no canal, dê um joinha, aperta o botão de inscrição, e comentem o nosso canal. Como sempre, eu agradeço o carinho de todos e até a próxima.